Pita. 717, pauta 2. A Assembleia Legislativa retirou do ar dados sobre gastos com verba de ressarcimento dos deputados estaduais. São cerca de R$33 mil mensais que podem ser usados ou não pelos políticos. O acesso às informações que estavam disponíveis no portal da Transparência da Casa agora está temporariamente desativado. A medida foi oficializada por meio de um ato da Comissão Executiva que foi publicado no Diário Oficial da Assembleia da última quinta, no dia 11 de agosto. Além do salário e do valor para a contratação da equipe de gabinete, cada um dos 54 parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná tem direito a cerca de R$33 mil por mês da verba de ressarcimento para gastos com transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, aluguel de imóveis, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. Estes dados estavam disponíveis para acompanhamento e controle popular no portal da Transparência até a publicação do ato da Comissão Executiva. Com a medida adotada, apenas os órgãos de controle podem continuar acessando os dados dos gastos com a verba de ressarcimento. Porém, se a população em geral tentar visitar o site, vai encontrar uma mensagem informando que alguns links e funcionalidades não estão funcionando. Além do ato em si, a Assembleia alega que regras impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foram levadas em conta para que o acesso às informações fosse restringido. A posição adotada pela Casa, porém, é totalmente diferente do verificado no resto do país. A produção do Jornal da Manhã fez uma rápida consulta aos portais da Transparência de 25 Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e em nenhuma delas as informações sobre as verbas de ressarcimento ou cotas parlamentares estão suspensas para consulta popular. Além das 25 assembleias, os dados referentes aos gastos praticados pelos deputados federais também podem ser consultados no site da Câmara sem nenhuma restrição. Ao final de cada ano, os valores da verba de ressarcimento não utilizados pelos deputados retornam para os cofres da Assembleia e podem ser devolvidos para o governo do Estado, promover investimentos ou para desenvolver novas ações. Entre os meses de janeiro a novembro do ano passado, os parlamentares gastaram R$15 milhões somente em verbas de ressarcimento. O valor foi 17% maior do que o gasto no mesmo período de 2020, que chegou a R$13 milhões. O Jornal da Manhã entrou em contato com a assessoria da Assembleia Legislativa e enviou um e-mail questionando o motivo da publicação do ato e qual o critério que foi adotado para restringir o acesso aos gastos com verba de ressarcimento. Entretanto, até agora não obtivemos retorno. Já dá para ver uma justificativa se desenhando aí, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é uma justificativa frágil. É lamentável essa posição da Assembleia de não ter mais transparência com esses dados. Tanto é verdade que as outras assembleias continuam divulgando esses dados e é muito dinheiro. 15 milhões somente de janeiro a novembro do ano passado, 15 milhões de dinheiro dos pagadores de impostos, 15 milhões que precisam aí ter os detalhes de como foram gastos, Pedroso. Olha, muitas vezes a política ela consegue deturpar instrumentos positivos em prol de interesses às vezes duvidosos. Vamos lá, a LGPD ela vem para proteger dados pessoais, estritamente pessoais. Sabe para que aquele teu cadastro não vaze, para que as empresas tratem com cuidado ele. Agora, nós estamos falando aqui de dados que são públicos, é de dinheiro público, é gasto de recursos arrecadados através dos impostos. Esses dados, eles precisam de transparência. Essa mesma lógica de usar a LGPD para esconder algumas coisas tem sido utilizado, Mark, na prestação de contas, de patrimônio de alguns candidatos. Antigamente, você olhava lá na declaração de patrimônio, eles precisavam listar qual era o modelo do carro, qual era o apartamento, localização e tudo mais, para você verificar, inclusive facilitar o trabalho da imprensa e do eleitor de saber se o dado declarado condizia com a realidade. Hoje ele só coloca lá, veículo, tal valor. Você não consegue, inclusive, fiscalizar. Vale também para a Assembleia. Fica a impressão, pode não ser isso, mas fica a impressão que aquele confronto que alguns deputados sofreram ali com os gastos excessivos de combustível, com gasto excessivo com veículos, pode ser que isso seja uma das motivações. É importante que essa postura seja revista e que o dinheiro público tenha a transparência que ele merece e o eleitor decida a partir de então se vale a pena seguir confiando naquele político ou não, Mark. 7h22.